Único Deus que existe. Único Senhor que verdadeiramente existe. Único Pai. Único cuidador. O único que nos sustenta. Até enquanto dormimos, o Senhor nos sustenta. Graças nós te damos nesta manhã, porque o Senhor permite que nós nos juntemos como igreja, o Senhor permite que nós nos juntemos para adorar o Senhor, prestar ao Senhor um culto, não porque merecemos, nem porque somos bons, nem porque somos crentes. Nos juntamos para prestar um culto ao Senhor, porque temos a plena consciência que só o Senhor é digno de adoração. Só o Senhor é digno de culto. Só o Senhor é santo. O Senhor é santíssimo. Te agradecemos nesse início de culto por mais um dia. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, pelas coisas que entendemos e pelas coisas que não entendemos. Te agradecemos por tudo, até porque a palavra do Senhor diz que em tudo devemos dar graças. Se há coisas que não entendemos, ajuda-nos a entendermos. Afasta de nós a mentira, a hipocrisia, retira de nós, Senhor, a ignorância e permita que nós continuemos na Tua santa presença como adoradores do Senhor. Esta é a oração que eu apresento por mim, pelos meus irmãos e irmãs, por todos aqueles que estão conosco e aqueles que virão a estar. Fala conosco, Senhor. Esta é a oração que faço no nome do Cristo Jesus, o Teu amado Filho. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, hoje, se Deus assim nos der essa graça, a gente vai encerrar esse estudo que nós começamos na sexta-feira passada, que é a Bíblia está repleta de Jesus Cristo. E eu creio que através desse estudo, é uma explanação da Bíblia, que nós começamos lá do Velho Testamento, e hoje vamos entrar para encerrar essa explanação bíblica no livro do Apocalipse. Então eu creio que todo mundo entendeu muitas coisas que eu falo e que às vezes por falta de oportunidade eu não consigo explicar, né? A Bíblia trata de Jesus, o Cristo, até o Novo Testamento, depois da morte e ressurreição do Senhor, a Bíblia trata de Cristo Jesus, porque a partir daí ele passa a ser reconhecido como o ungido, né? E esta é a Bíblia, é isso que a Bíblia mostra.
É isso que a Bíblia trata. Essa é a história bíblica. É isso que deve nos fortalecer, é isso que deve sustentar, ser o fundamento, o alicerce da nossa fé. Qualquer outra coisa que venhamos a acrescentar a isso que está na Bíblia é acréscimo humano, né? E eu entrei hoje um pouco mais cedo no Facebook e um irmão colocou lá de uma igreja, de um pastor famoso, que está aceitando no rol dos seus membros pessoas com opção sexual diferente da orientação bíblica. Eu coloquei lá fiz o meu comentário. É a minha opinião fundamentada na Bíblia, né? Então, eu estou dizendo isso, irmão, porque cuidado. Eu não estou dizendo que você deve me ouvir, me ver, não é isso, não. Não é isso. Mas cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com o lugar que você frequenta. Eu sempre digo, quando você vai frequentar uma igreja, pergunte lá no que vocês acreditam aqui. Pergunta para o pastor, acredita em que aqui? Coloque perguntas para ele. Como é que vocês tratam esta modernidade de orientação sexual? Como é que a igreja aqui vê isso? Coloque. Não tenha medo de perguntar, não tenha vergonha de perguntar. E você não precisa debater, você não precisa discutir com ele. Ele tem que explicar o que a igreja acredita. E você vai ver se aquilo que ele acredita é bíblico ou não, não precisa discutir. Tá bom, pega aquilo. Se você já tem a explicação, morre o assunto. Se não tem, vai procurar na Bíblia e você vê se é um lugar adequado para você ir. Porque a Bíblia orienta que no final dos tempos as coisas vão ficar cada dia pior. E eu falo isso sempre, até diminuir um pouco, né? Porque eu sempre digo assim, olha, as coisas estão ruins, vão ficar pior. Eu sempre digo, porque a Bíblia diz isso. Não adianta a televisão falar que isso, ou aquele, né, otimista bobalhado falar, eu vou seguir o que a Bíblia diz. Está ruim, vai ficar pior. Daqui a pouquinho, olha, eu falei isso há 2 semanas atrás. Vai. E outra, isso não é profecia, viu? Por favor. Não vou nem falar. Já falei, né? O mundo vai entrar numa crise global, mundial, uma crise financeira global, mundial. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Mas vamos lá, para a gente encerrar aqui hoje, e amanhã nós temos outros assuntos bíblicos para tratar, porque o tempo vai diminuindo. Quanto menos a gente souber, menor a nossa chance de adorar verdadeiramente a Deus
e de sermos fiéis. Quanto mais a gente sabe, maior a chance de adorarmos a Deus e de termos para com Ele fidelidade. Então hoje nós vamos entrar aqui para encerrar no livro do Apocalipse. Como é que o livro do Apocalipse trata Jesus Cristo? Nós vimos lá em Gênesis. Se você não acompanhou, está aí no YouTube, está no meu Twitter, está no grupo, está aqui no Facebook, né? Desde Gênesis, como é que Jesus já é anunciado em Gênesis, hein? E fecha essa anunciação aqui no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, Jesus é tratado como o Alfa e o Ômega. No livro do Apocalipse, Jesus é o Cristo, o ungido, que volta para reinar. Quando diz volta, vem para a terra. Tá? Você vai ler que ele é o Alfa e o Ômega em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Capítulo 21, versículos 5, 6 e 7. E capítulo 22, versículo 13. Você vai ler lá que ele é o Alfa e o Ômega. Você vai ler que ele volta, que ele é o Cristo que volta para reinar em Apocalipse 1, 7, 3, 11, 22, 7 e 22, do 12 ao 20. Tá? A chave para a gente entender o livro do Apocalipse é extremamente difícil de compreensão. Por quê? Porque a gente precisa entender o mundo que João vivia quando ele recebeu a revelação. O que João tinha de entendimento e conhecimento do mundo. Então o livro do Apocalipse é difícil de entender porque nós precisamos buscar isso dentro de nós, este entendimento. E também é um livro com muito simbolismo. E isso carece, queridos irmãos e queridas irmãs, de estudo, de conhecimento, né? Mas a chave para entendimento do livro do Apocalipse encontra-se no versículo inicial do livro, que é a revelação de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse, assim como outros livros e cartas, tem sempre um propósito central. O propósito central do livro do Apocalipse é revelar o Senhor Jesus Cristo como o Redentor do mal. A gente precisa entender, e para ganhar tempo, eu não vou ler, apesar de ter separado aqui, eu não vou ler, mas você, se quiser, deve fazê-lo. A estrutura do livro do Apocalipse é fundamentada em 4 grandes visões de João. E cada uma destas visões são 4 visões diferentes. Cada uma delas inicia-se com a frase em espírito. Em espírito. Então, a primeira das visões que você vai abrir aí depois, a hora que você quiser e vai ler, está lá em Apocalipse 1:10.
Fala lá, em espírito. A segunda visão é Apocalipse 4:2. Também você vai ler em espírito. A terceira visão é Apocalipse 17:3. Também tem esta frase, este indicativo para você saber que é a terceira visão. Em espírito. E a quarta e última visão está no capítulo 21, versículo 10, que mostra a capacidade do nosso Senhor Jesus Cristo em julgar o mundo. E revela também que Cristo Jesus é o centro de tudo. Cristo Jesus, além de ser o centro de tudo, esta quarta visão de Apocalipse 21:10 diz que Jesus é o princípio e o fim das coisas. Por causa disso que ele é o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última. Isso quer dizer alfa e ômega. E em Apocalipse 21:10, onde encontra-se a quarta visão, é também o fim das advertências quanto à vigilância e à obediência à palavra de Deus. Aí termina a Bíblia. Termina a Bíblia no sentido de vigilância e obediência à palavra de Deus. O milênio mostra para nós, o livro do Apocalipse mostra Jesus como o rei de um período que vai se chamar milênio. Milênio quer dizer 1000 anos. Esses 1000 anos, ele trata de um reino terreno, não é espiritual, é terreno, mas é transitório, não é eterno. E ele terá de vida, vamos falar assim, um tempo de 1000 anos. É só você ler Apocalipse, capítulo 20, versículos do 1 até o 6. Você vai ver ali que é exatamente isso que eu acabei de falar. Este reino, chamado de milênio, reino no qual Jesus Cristo será o rei. Eu fico olhando porque aqui que está escrito e eu pulo muita coisa, né? Este reino será de pessoas aqui na terra, as pessoas normais que nascerão, que estarão mais velhas, mas também com todos os que morreram salvos. Isso vai acontecer no período entre a primeira e a segunda ressurreição. Se você não lê, não adianta perguntar. O Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos.
Quando é essa primeira ressurreição? Primeira ressurreição é no arrebatamento da igreja. Os salvos serão arrebatados e todos os mortos em Cristo ressuscitarão nos seus corpos glorificados. E os salvos também serão arrebatados em corpos glorificados. A segunda ressurreição se dará antes do milênio. Dá uma lidinha em Apocalipse 25. E será a ressurreição na terra. Irmão, falei. O milênio acontece na terra. É um reino terreno. Falei que será composto de pessoas. Pessoas. Seres humanos. A segunda ressurreição acontece em Apocalipse 25 e será a ressurreição dos ímpios para o juízo final, o grande julgamento do trono branco. Não, irmão, eu não quero entrar no aspecto de testemunha de Jeová, senão eu vou desviar a atenção aqui. O que eles pregam para mim é uma loucura, não tem nada a ver, é manipulação da Bíblia. Testemunha de Jeová é seita, tá? Então não vou discutir seita agora. E já há um grande grupo de pessoas crendo que os adventistas de sétimo dia também fazem parte de uma seita. Mas eu não vou discutir isso agora, porque o assunto não é seita, tá? Apocalipse capítulo 20, versículos do 11 ao 15, diz assim: bem-aventurado o santo que tem parte na primeira ressurreição. Porque a segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios, daqueles que não morreram salvos. E é a ressurreição para a condenação, porque eles também serão ressurretos em corpo, para que o sofrimento aconteça em corpo, alma e espírito. Como a alegria, o gozo vai acontecer em corpo, alma e espírito. É indispensável destacar, presta atenção, que o milênio é passageiro, é 1000 anos. E é aqui na terra. Ele terá começo e terá fim. Não é eterno, é só por 1000 anos. Porque Apocalipse 21, 11... Não, irmão, esse já é outro aspecto, irmão. O meu reino não é desse mundo, está tratando do reino espiritual. Eu estou falando do livro do Apocalipse, João. Livro do Apocalipse. Não estou falando de outras passagens bíblicas. Quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, está tratando do reino do céu. Aqui é um período da história que vai acontecer. Não está falando do reino do céu. Se você prestar atenção, eu vou chegar onde você quer. Não adianta ficar antecipando. Calma. Por causa disso que eu já pedi que as perguntas devem ser feitas depois, no particular ou no grupo. Porque senão eu não consigo terminar. Você ficou com dúvida? Pergunta no grupo. Mas eu tenho certeza que se você ouvir até o final, as suas dúvidas serão sanadas, tá? Então, bem-aventurado, na verdade, é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Está lá em Apocalipse 20, do 11 ao 15. Bem-aventurado o santo que tem parte na primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição é a dos ímpios. E o reino e o milênio, ele começa e tem fim. Quando se iniciar o milênio,
E o milênio vai se iniciar logo após a batalha do Armagedon. Satanás vai ficar aprisionado pelo mesmo período em que o milênio estiver ocorrendo. O reinado de Jesus aqui na Terra será por 1000 anos. E a prisão de Satanás também será nesse período de 1000 anos. Depois ele vai ser solto para seduzir novamente as nações. Leia, por favor, Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 e 8. A finalidade. Atenção! Eu não gosto de ficar falando atenção, porque é um negócio meio, né? Mas são pequenos tópicos. A finalidade deste reino passageiro, desses 1000 anos, será a manifestação da majestade de Cristo, o poder, o domínio sobre tudo e sobre todos, porque Jesus veio para ser rei. Os ímpios verão, atenção, os salvos reinando com Cristo e vão se lamentar da sua incredulidade, de não terem crido em Jesus, de não terem entregado as suas vidas para Jesus, de não terem buscado seguir Jesus, e vão chorar o desprezo do próprio Jesus. Eles verão, nesse período de 1000 anos, e para sempre, a vitória de Cristo e da Igreja. Então, virá o fim, quando Cristo entregar o reino ao Deus, o Pai, quando houver destruído todo o principado, toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto os seus inimigos debaixo dos seus pés. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 24 e 25. Irmão, por favor, atenção. É um assunto que, se não prestar atenção, não vai entender. É claro que o reino do Senhor é um reino espiritual, é óbvio. Mas não foi prometido um rei para o povo de Israel. Não foi prometido um libertador para o povo de Israel. Deus não mente, Deus não muda. Esse libertador, este rei, este Senhor, é Cristo que veio para ser este. E o povo recusou. Por causa disso que existe um milênio. Ninguém está falando aqui do reino dos céus. Nós estamos tratando de um reino terreno e as consequências que isso vai trazer para o mundo, para Satanás e os seus seguidores e os seus demônios. É disso que eu estou tratando aqui. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você está misturando tudo. Ninguém está dizendo que o reino de Cristo não é no céu. Em momento nenhum foi falado isso. Só que Cristo vai reinar também durante 1000 anos aqui na terra. É o que a Bíblia está dizendo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Cristo não é o rei
da igreja, não é o rei dos salvos. Eu sei que o reino dele é no céu, mas ele é meu rei. E se você ler Apocalipse, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, você vai ler isso que eu estou falando. Eu acabei de falar isso. Não adianta a gente ficar discutindo, você batendo, né, nessa tecla. Eu não estou negando em momento algum que o reino do Senhor é no céu. Ele falou, o meu reino não é deste mundo. Mas existem coisas na terra que precisam ser cumpridas. E o milênio é uma delas. Pronto. O que você quer mudar aí? Não tem mudança. Irmão, pelo amor de Deus, você não está acompanhando, Djalma. Eu não quero ser grosseiro com você. Você escreve aqui, olha, por que eu estou respondendo por irmão? Porque ele coloca assim, eu não acredito que Cristo vai reinar nessa terra cheia de injustiça. Irmão, me perdoa, você não está acompanhando o estudo. No milênio não haverá mais injustiça. Acabei de falar, alguns instantes atrás, que o milênio inicia-se após a batalha do Armagedon, não falei? Você não lê, você não está lendo a Bíblia. A batalha do Armagedon elimina todos os inimigos de Cristo. Você já leu sobre o milênio no livro do Apocalipse? Não haverá injustiça. É aí que está o erro dos TJs. O mundo não vai voltar a ser como era lá em Gênesis. O mundo continua, mas injustiça não haverá durante esses 1000 anos, até que Satanás seja solto para seduzir novamente as nações. Eu acabei de falar isso. Eu estou falando, você não está ouvindo, está pensando e está escrevendo, perguntando o que você pensa, não em cima do que eu estou falando. E eu estou seguindo o livro do Apocalipse aqui. O diabo, presta atenção, para de juntar o que você pensa com o que eu estou falando, porque você está só me desdizendo, você não está acompanhando o estudo. Você está observando que você é o único que está fazendo perguntas fora do contexto? Eu não quero ser grosseiro, mas eu estou pedindo para você ouvir. Você não ouve, junta com coisas que você pensa. Eu acabei de falar. O milênio inicia-se após a batalha do Armagedon. Espera, irmão, espera. Espera, que eu vou chegar lá. Espera. O diabo, o usurpador, será derrotado. Mas antes desta derrota dele, num ato de total desespero, ele vai ainda no final do milênio, depois que ele for solto, porque durante o milênio ele vai estar preso, né? Ele vai levar ainda pessoas a pecarem no final do milênio, quando ele for solto. Está escrito no livro do Apocalipse. E aí vai descer, leia Apocalipse capítulo 20, versículo 7 até o 10. É de lá que eu estou falando. É lá, Apocalipse 20, 7 ao 10. Jesus vai mandar fogo dos céus e vai consumir todos os inimigos do Senhor. Todos eles serão destruídos. Aí, a partir daí, do final do milênio, depois de Apocalipse 27, 10, quando o Senhor vai destruir os seus inimigos, né? É que vão surgir novo céu
e nova terra. Aí, depois do milênio, depois dessa destruição de toda a horda maligna, é que vai existir a Jerusalém celestial, que vai existir aqui na terra, porque ela vai descer dos céus. Isso quer dizer que ela já existe, mas ela vai se apresentar aqui na terra. E essa nova Jerusalém celestial será o reino eterno, junto com o reino espiritual. Apocalipse, leia! Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 ao 2. Eu estou falando disso. Não adianta você combater o que eu estou falando. Eu estou repetindo o que está na Bíblia. Eu sou um papagaio bíblico. Eu não estou tirando conclusões. É isso que está na Bíblia. Após o juízo final, de Apocalipse 20, versículos do 11 ao 15, então a gente vai ver surgir o novo céu, nova terra, a Jerusalém celestial que vai descer dos céus. Então ela já existe, né? Apocalipse 21, 1 e 2. E nessa nova Jerusalém, o reino será eterno. A finalidade, queridos irmãos e queridas irmãs, encerrando, graças a Deus, encerrando esse estudo, não é um estudo, né? É uma explanação bíblica, é exaltar Cristo como único Senhor e mostrar que Cristo Jesus, a finalidade dessa explanação bíblica, irmão, em momento algum eu disse ou sugeri um reino provisório, irmão. Está usando termos que eu não usei. O reino de Deus é eterno. Deus é o Senhor, irmão. A terra, na verdade, é provisória. Porque haverá novos céus e nova terra. Tudo que está aqui na terra é provisório. Tem data de validade. Não estou dizendo que o reino de Deus é provisório. Provisório, por 1000 anos, se você considera 1000 anos provisório, é um milênio, já anunciado. Data de início e data de término, irmão. Ninguém falou em reino provisório aqui, em reinado provisório. Ninguém usou esse termo aqui. Perdão, irmão, se eu usei o termo provisório, eu também não consigo me lembrar de todas as palavras que eu uso, né? Se eu usei o termo provisório, eu estava dizendo porque ele tem data de início e data de término, irmão. É bíblico o que eu acabei de falar. Você pode contestar tudo que eu acabei de falar biblicamente? Você consegue contestar isso? Você consegue dizer que o que eu estou falando não está na Bíblia? Você consegue colocar aí que eu falei que vai existir a batalha do Armagedon? Depois da batalha do Armagedon, inicia-se o milênio, que será o reino do qual Jesus será o rei. Provisório, porque tem 1000 anos de duração, tem data de início e data de fim. Isso não vai abolir de maneira nenhuma o reino eterno e celestial. Nós estamos falando de um reinado na terra. Tudo na terra é provisório.
Você consegue contestar isso biblicamente? As passagens bíblicas que eu citei, você consegue dizer que foram fora do contexto do que eu estava falando? A Bíblia não fala do milênio. A Bíblia não fala das ressurreições. A Bíblia não fala da prisão de Satanás. Depois da libertação de Satanás para seduzir as nações, fala ou não? Então você não tem como contestar isso que eu estou falando biblicamente. Na verdade, irmão, com todo respeito, você está se confundindo. Você não está prestando atenção. O estudo é longo? Sim, desde sexta-feira. Que bom, né? Você já tinha tido esse estudo na sua vida? Então, a finalidade desse estudo longo é porque a Bíblia tem 66 livros, né? É mostrar que Jesus Cristo é o centro da Bíblia. E como ele é o centro da Bíblia, conclui-se que ele deve ser o centro da nossa vida também. É isso que eu estou tentando mostrar desde Gênesis a Apocalipse. Porque ele sendo o centro da Bíblia e sendo o centro da nossa vida, a nossa fé estará sempre alicerçada num coração sincero e num espírito pronto. Porque por Jesus Cristo, este é o objetivo do estudo. Por Cristo é que a gente alcança a remissão dos pecados. Por Cristo é que nós somos perdoados. Quando ele estava agonizando na cruz, quando ele agonizava na cruz, nós nos alegrávamos. Porque a agonia de Jesus na cruz era, na verdade, a nossa salvação. Enquanto ele sofria, o nosso espírito repousava em paz, porque o sofrimento dele nos trazia salvação. E quando ele morre, nós nos alegramos, porque a morte dele concedeu a cada um de nós vida. E vida vou repetir, vida em abundância. Não é vida com abundância. Ah, na minha Bíblia está vida com abundância. A tua Bíblia está tendenciosa, porque é vida em abundância. Por isso, querido irmão, querida irmã, Deus fez Jesus o Senhor de tudo e centro de tudo. Por isso que a gente cultua ao nosso Deus e Senhor. Porque o próprio Deus deu a Jesus honra, glória, majestade, poder, ações de graças. E quem somos nós para não fazermos isto para o nosso Deus e Senhor? Por causa disso que a gente presta culto a Deus. E é isso que a gente está fazendo aqui, prestando um culto a Deus no nome do Cristo Jesus. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero louvar o Senhor, glorificar, agradecer o Senhor
Desde sexta-feira nós estamos aqui batendo no mesmo assunto, que é a centralidade da Bíblia é em Cristo Jesus. Qualquer outra função que queiram dar à Bíblia, a gente não vai permitir, porque nós temos zelo pela palavra do Senhor. Então, essa explanação bíblica é para mostrar que o centro da Bíblia é Jesus Cristo, não é o homem. A vinda de Jesus foi para salvar o homem, mas sem Jesus não há salvação. Este é o motivo principal dessa explanação bíblica desde sexta-feira. Que tenha, Senhor, servido para ajudar pessoas a crescerem um pouco mais na graça, no conhecimento do Senhor. Continua, Pai querido e Deus eterno, falando conosco, nos sustentando nas nossas fraquezas, debilidades. Dá, Senhor, entendimento àqueles que não têm, mas para ter entendimento não pode se esperar só a obra do Espírito Santo. Há que se estudar a Bíblia, ler a Bíblia, meditar na Bíblia. Não é abrir a Bíblia, ler e achar que o Espírito Santo vai revelar tudo que está ali. O estudo é sistemático, constante. Continua, Senhor, falando conosco e nos livrando de toda mentira. Grato eu sou, Senhor, pelos meus irmãos e irmãs e pelo Senhor, pela salvação, pela libertação, no nome do Cristo Jesus. Amém.